Girando a nossa reportagem, termina hoje o prazo para que todos os brasileiros a partir de 16 anos tirem a primeira via do título de eleitor ou regularizem o documento a tempo de votar nas eleições desse ano. O repórter João Vitor Rocha traz as informações, quais são as orientações para quem ainda não se regularizou ou não tirou o título ainda, João. Bom dia, Tiago. Todo esse procedimento ele pode ser feito online no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É só você entrar na opção Título Net e lá vão existir algumas possibilidades, como retirar o título, regularizar o título ou mudar a localidade onde você vai fazer essa votação. Aí você escolhe se você precisa regularizá-lo ou tirar o título pela primeira vez. Todas essas possibilidades estão lá presentes ou também presencialmente aqui em algumas localidades onde existem balcões do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. A gente fala aqui ao vivo do Poupa Tempo no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, e você pode observar, Tiago e Adriana, não tem praticamente ninguém fazendo esta resolução, resolvendo esse problema no seu último dia presencialmente, justamente por essa facilidade de fazer tudo online. Se o cidadão perder o prazo que se encerra hoje, ele não vai poder garantir o seu direito de voto e garantir a sua presença nas urnas, não é mesmo? Eventuais pendências, elas podem ser checadas no aplicativo e-Título. É só fazer o download desse aplicativo e realizar o seu cadastro. Lá você vai conseguir conferir se existe alguma pendência ou alguma irregularidade na sua situação junto à Justiça Eleitoral. O e-Título, ele também pode ser utilizado no dia da votação, apresentado como o título de eleitor, substituindo aquele tradicional título de papel que nós já conhecemos. A Justiça Eleitoral também informou que a principal pendência do cidadão é justamente a falta do pagamento daquela multa pela ausência injustificada nas últimas eleições. E um dado muito importante que a Justiça Eleitoral também passou para a gente é que entre fevereiro e março houve um aumento de 45,63% na busca e emissão de títulos para jovens de 15 a 17 anos. Foram 290.783 títulos emitidos. Só um último detalhe, os jovens de 15 anos que quiserem emitir o seu título, que quiserem participar da votação, eles só podem se completarem 16 anos até o dia 2 de outubro, que é exatamente o dia onde vai ser realizado o primeiro turno da eleição. Porque 16 anos é exatamente o período mínimo, a idade mínima para o cidadão votar. O primeiro turno no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro, caso seja necessário. Volto com vocês. João Vitor Rocha, é importante estar em dia com a Justiça Eleitoral. Ricardo Salles, e essa procura dos jovens pelo título de eleitor e também a participação das campanhas, tentando chamar os jovens para o pleito de outubro. Eu acho ótimo, inclusive a esquerda apostou nessa estratégia de chamar os jovens como se os jovens fossem lulistas, mas na verdade é o contrário. O presidente Bolsonaro inspira muito os jovens. O jovem gosta da espontaneidade, daquele jeito brincalhão, verdadeiro, sincero do Bolsonaro, tanto que a gente viu na Paulista agora no 1º de maio uma quantidade enorme de jovens bolsonaristas com a camiseta do Bolsonaro, com o chapéu do Bolsonaro e até com a meia do Bolsonaro. Então eu quero crer que dentre os 290 mil jovens que a matéria informou que tiraram o título, há uma grande maioria de jovens bolsonaristas, jovens de bem com a vida, ao contrário de muitos dos que ficam fazendo campanha contra o presidente, que montam e remontam uma raiva que não deveria estar no meio dos jovens. Eu acho importantíssimo que os jovens tirem o seu primeiro título de eleitor e qualquer um que tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral imediatamente regularize o seu título de eleitor, se informe corretamente e vote naquele candidato que bem lhe aprover, que achar um mais bem capacitado para liderar o país a partir de 2023. As campanhas se empenharam muito nessa atração dos jovens, os bolsonaristas ficaram muito atordoados porque artistas como Anitta, como Felipe Neto, pessoas famosas que são anti-bolsonaristas, convidaram esses jovens para votar, inclusive o próprio Leonardo DiCaprio, que teve essa conversa com a Anitta num baile em Nova York ontem ou anteontem, e também se manifestou, Mark Ruffalo também, outro artista, se manifestou a favor do voto jovem, nessa atração dos jovens para votar. E as pesquisas, eu até estava com a cabeça baixa, que eu estava tentando achar rapidamente, mas eu já
reproduzi isso aqui no Jornal da Manhã há cerca de 2 semanas, como a maioria dos jovens, quando você pega aquele detalhamento da pesquisa de 16 a 24 anos, essa faixa etária majoritariamente não vota em Jair Bolsonaro. Portanto, foi feito um esforço, é verdade, dos bolsonaristas, né, depois a reboque das campanhas da esquerda e das campanhas dos artistas para que os jovens tirem seu título de eleitor, foi feita uma campanha do bolsonarismo também em redes sociais, no TikTok, que é mais voltada aos jovens, para tentar também atrair esse público eleitor. Mas vamos ver, de acordo com as próximas pesquisas, em quem essa faixa etária vota majoritariamente. A gente vê uma coisa interessante, Amanda. Enquanto a esquerda caviar, né, Anitta, DiCaprio, etc., fazem campanha pelo voto lá em Nova York, a campanha pelo voto dos bolsonaristas é aqui, na rua, com as pessoas, na Faria Lima, na Paulista, no interior, em Belo Horizonte, enfim. Isso mostra bem essa história de que DiCaprio encontrou a Anitta num baile em Nova York para falar do voto no Brasil, é justamente o reflexo, é a radiografia perfeita dessa atuação de certos setores aí, artistas e tudo mais, da esquerda caviar em prol do Lula, o Lula ladrão que está querendo voltar à cena do crime. Não, Salles, você não tem que subestimar. Esse encontro foi essa semana. O Leonardo DiCaprio já havia se manifestado anteriormente, mas também pouco importa o que um artista internacional pensa. O que o Leonardo DiCaprio tem a ver com a política no Brasil? Mas o que o Leonardo DiCaprio tem a ver com a política no Brasil? Então, você não deixa eu complementar minha frase. O que eu ia falar é que o ponto é que artistas nacionais já vêm se manifestando há bastante tempo, né, algumas semanas, sobre a importância de tirar o seu título de eleitor. Se outras pessoas da seara internacional se envolvem nessa campanha, isso é liberdade de expressão que você tanto preza e defende. Então, eles podem se manifestar. Eles podem se manifestar igualmente. Aliás, o Leonardo DiCaprio e a Anitta, ambos têm muito mais seguidores, pelo menos o dobro do que tem o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. E talvez por isso Bolsonaro ele se incomode tanto quando esses artistas se posicionem. Não, mas ele é presidente da República de um país, né? Então, quer dizer, alguma coisa. Esses artistas têm grande influência, se eles têm mais seguidores nas redes sociais, e essas pessoas começam essa mobilização nas redes sociais exatamente como os bolsonaristas fazem. E não estou diminuindo ninguém, não estou minimizando nem a manifestação acerca de um determinado assunto normalmente começa nas redes sociais e depois ela toma as ruas e toma a realidade prática fora do mundo virtual. E foi isso que aconteceu. Houve uma mobilização em prol de que os jovens tirem o seu título de eleitor e isso realmente se manifestou, porque houve um aumento nas últimas semanas de pessoas a partir de 16 anos, adolescentes interessados em tirar seu título de eleitor e votar pela primeira vez. Eu acho isso muito salutar. Também.